E a China tem sido o grande player aí do mercado de proteínas aqui no Brasil, grande comprador dessas proteínas brasileiras, em potencial também um grande aumento aí nas exportações de carne bovina brasileira lá para a China. E a gente tem percebido aí que a China tem uma grande necessidade dessa proteína comprada do Brasil. Mas as notícias que vêm da China são de que já começa a haver uma recuperação dos plantéis, principalmente o plantel de suínos por lá. Está vindo numa recuperação um pouco maior do que se imaginava que poderia acontecer. No entanto, a China ainda vai depender da proteína animal do mundo, inclusive a do Brasil, ou essa situação pode ser diferente a partir de agora no segundo semestre? A gente, diante dessa dúvida, foi perguntar para quem entende. Vamos lá para o Rabobank, onde está o Wagner Yanagisawa, analista de proteína animal lá do banco. Seja bem-vindo, viu, Wagner? Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender esse cenário. Afinal de contas, uma retomada do plantel pode significar uma demanda menor da China por carne, em especial de carne bovina brasileira? Seja bem-vindo. Olá, Alexander. Olá a todos que nos assistem. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, realmente, a China teve, né, todo mundo sabe, a questão da PSA no ano passado, trouxe uma redução muito forte na produção de carne suína, no país que mais consome carne suína no mundo. Esse ano a gente está aí com uma expectativa de mais uma queda adicional, de 15% a 20% na produção de carne suína da China. Então, sem dúvida, é um ano que ela vai estar demandando ainda mais volumes de carne do que o ano anterior, né? Porém, a gente já estava com uma expectativa, já que esse ano ocorresse uma maior aceleração da recomposição do rebanho, né, em níveis bem limitados, porque eles tiveram um abate de matriz muito forte no ano passado. E esse primeiro semestre foi bastante prejudicado nessa recomposição por conta de todos os impactos do coronavírus e o lockdown lá na China, nos picos do lockdown lá em janeiro e fevereiro. Isso tornou ainda mais desafiador a questão da recomposição do rebanho chinês. E vale lembrar que a PSA ainda está bastante ativa na China, eles ainda também estão com gripe aviária, além desse risco da segunda onda. Então, para esse segundo semestre, o governo chinês está atuando de forma mais consistente, um pouco mais forte nessa recuperação do rebanho. E a gente espera essa maior recuperação exatamente por conta de subsídio, né? Já que o primeiro semestre foi prejudicado, então estão havendo estímulos lá para a importação de matrizes suínas por parte da China. Isso é um ponto que deve acelerar um pouco mais o ritmo nesse segundo semestre. Mas, como eu comentei, ainda é um aumento bem singelo, né? Se a gente for ver em volume, a gente está com uma expectativa de uma recomposição de 5 milhões de cabeças para esse ano. Mas se a gente for ver os níveis pré-PSA em 2018, isso representa 2,5% daquele rebanho. Então, ainda é um crescimento bem pequeno. Então, a China, como eu comentei, vai continuar demandando carnes. O grande ponto, né, para esse curto prazo que a gente gostaria de enfatizar é que todo esse movimento de risco de segunda onda na China, né, que já está causando a reinserção do isolamento social em algumas províncias importantes, principalmente por conta, apesar de não estar comprovado, mas a principal tese vem da questão do salmão importado, e essa maior insegurança por parte do consumidor por conta da qualidade sanitária dos produtos que estão sendo importados, a gente espera uma possível redução de demanda pontual nessas próximas semanas por parte da China, né? Não só para o Brasil, mas para todos os outros players. O grande ponto é que o Brasil, na nossa opinião, deve ser um dos menos impactados nesse cenário, basicamente pela questão cambial, né? A gente teve uma desvalorização, está tendo uma desvalorização forte do real frente ao dólar para esse ano, e com isso a gente está conseguindo ofertar uma das carnes mais baratas do mundo, né? Então, esse cenário aí, pensando no cenário de redução de PIB mundial, sem dúvida essa questão de preço, ela deve ser um fator importante aí na tomada de decisão dos importadores para a compra de carnes no mercado externo. Muito bem, só nessa sua fala a gente já tem aí pelo menos 3 ou 4 pontos para tentar dissertar e desenvolver um raciocínio em cima deles. Vamos começar com essa questão da demanda chinesa, Wagner. Você colocou aí que a demanda chinesa esse ano
pode ser maior em função de uma oferta menor de carne em relação, inclusive, ao ano passado. Traduz isso em números para a gente, só para a gente entender direitinho o que você está falando exatamente. Bom, vamos lá. E questão de rebanho absoluto, no ano passado, por conta da PSA e das pressões de abate também sanitário, praticamente metade do rebanho suíno ano passado foi perdido. Então, já que a China tinha metade do rebanho mundial, então só no ano passado 1/4 de todo o rebanho mundial de suínos ele se perdeu por conta da PSA na China. Então, isso em volume, ele trouxe uma queda de 22% na produção. Em volume, isso dá algo em torno de 13 milhões de toneladas, né? Vale lembrar que ano passado a China fez um esforço muito forte para aumentar a habilitação de outros países e conseguir aumentar a oferta de carne suína para importação. Porém, mesmo com todo esse esforço, ela conseguiu algo em torno de 3,2 milhões de toneladas. Então, ainda tinha um déficit de 10 milhões de toneladas que ela se viu pressionada a importar outras proteínas animais, que aí entra o caso do Brasil. E para esse ano, por conta dos abates fortes de matrizes, né, para reposição, isso está impactando esse ano nessa recuperação. Então, a gente espera mais uma queda adicional entre 15% a 20% na produção suína, que em volume vai dar algo em torno de 6 a 8 milhões de toneladas. Lembrando, então, mesmo nesse cenário... Lembrando, né, Wagner, que no ano passado a carne daqueles animais que eram abatidos ainda foi para o mercado. Esse ano já não tem mais isso, né? Exato. No ano passado, muitas notificações da PSA eles estavam ocorrendo em grandes regiões, né? Então, quando uma propriedade, algumas propriedades já começaram a sentir o impacto, as propriedades vizinhas, antes que fossem contaminadas, eles fizeram uma pressão de abate muito forte. Isso no momento de baixa oferta, isso acabou sendo positivo, mas para esse ano a gente está vendo que os novos casos eles estão mais isolados em pequenas ou médias grandes propriedades e não mais em grandes regiões como no ano passado. Então, sem dúvida, esse efeito já diminuiu bastante com relação ao ano passado. Tá, então a China ainda deve demandar esse ano o que em termos de volume de carne? Bom, esse ano, então, mais uma queda de 6,8%, né, na produção, de 6 a 8 milhões de toneladas na produção. A gente tem que lembrar também que no ano passado e esse ano tem as questões, para esse ano tem a questão do coronavírus, que está impactando também nessa questão do food service. Então, já é esperado uma redução de consumo de uma forma geral da China, porém, como o volume de déficit é muito forte, ela deve continuar comprando, principalmente do Brasil, que está ofertando preços muito competitivos no cenário internacional. O grande ponto de atenção mesmo... Desculpa, só para ficar bem claro, 6 a 8 milhões de toneladas de déficit. Exato. Que eles precisariam para atender o mercado. Exato, para conseguir chegar nos patamares que estavam chegando no ano passado, por exemplo, né? Porém, esse ano mais uma queda adicional de 6 a 8 milhões de toneladas, então é uma queda muito forte. Então já é esperado uma queda de consumo por parte da população chinesa, simplesmente porque não existe oferta mundial para satisfazer a demanda da população que mais come carne suína no mundo. E tem um efeito psicológico também, né? Por exemplo, essa segunda onda de contágio do coronavírus surgiu a partir de uma proteína que é o salmão, né? Perfeito. Vale lembrar que, por caso no específico da carne suína, tem um apelo cultural também muito forte, que lá eles eram acostumados a comer a carne in natura, a carne fresca. Agora eles já estão mudando um pouco o padrão de consumo, porque as carnes que são importadas, a grande parte, né, é congelada. E agora tem essa questão adicional da insegurança sanitária por conta das carnes que estão sendo importadas. Então, isso que eles estão atrelando essa menor demanda de importação por conta dessa insegurança por parte do consumidor chinês com relação à sanidade do produto que está sendo consumido. E para reduzir ainda mais essa demanda, o próprio governo chinês anunciou, se eu não me engano, na semana passada, a liberação de mais estoque. Perfeito. Essa redução, né, essa expectativa já de uma menor importação já causou reações, né, de aumentos de preço da carne suína no mercado local. Então, estrategicamente, na sexta passada, houve o anúncio de uma liquidação de 20 mil toneladas do estoque chinês para tentar minimizar um pouco essa questão do preço e da oferta no mercado local. Mas ainda assim, a demanda ou a necessidade de compra é grande. Sim, sem dúvida alguma.
Agora, no segundo semestre, se a gente for olhar só no caso da China, a gente tem, comparando os históricos mensais, né, com relação à sazonalidade de importação, a China tem uma leve demanda maior no segundo semestre em comparação com o primeiro. Basicamente porque eles têm, né, um feriado bem importante agora em outubro, que é a Golden Week, né, um feriado de uma semana, então eles têm já um crescimento bem considerável de demanda nesse período, e no final do ano também eles sazonalmente fazem compras, né, de estoque para a entrada do próximo ano, então sem dúvida a gente tem uma expectativa de uma demanda um pouco mais forte nesse segundo semestre por parte da China. É lógico que a gente tem que ficar muito atento a essa questão do segundo risco, né, o aumento dos casos lá na China. Isso, sem dúvida, pode impactar nessa demanda chinesa por importação aqui do Brasil. Mas o que a gente tem até então é um cenário mais positivo, de que esse cenário vai ser controlado no curto prazo e que a gente deve manter os fluxos comerciais com o mercado chinês. Ô Wagner, a gente viu alguns sinais recentes aí, por exemplo, a suspensão de frigoríficos de fornecimento de proteína aqui do Brasil em função desse temor do contágio do coronavírus, renegociação de contratos, principalmente para a carne bovina, a gente viu isso muito latente aí em alguns momentos passados aí. Isso é uma tentativa de ajuste de oferta e demanda pela China, ou é uma preocupação real, é uma necessidade real que eles têm, e isso não influenciaria em nada a continuidade aí da demanda pelo produto brasileiro? Bom, o próprio mapa, o próprio Ministério tem ido atrás dessa justificativa por parte do governo chinês, porque até então a gente ainda não foi notificado ainda qual a razão que ocorreu essas suspensões aí nas últimas 2, 3 semanas. Então, o principal ponto que está sendo levado em consideração, né, como justificativa aqui no mercado é a questão da elevação da contaminação por funcionários dentro dos frigoríficos. E também o outro ponto é que não é um caso isolado só do Brasil, né? Outros importantes players também exportadores para o mercado chinês também estão sendo impactados com relação a essas suspensões. Então, o que a gente tem hoje, a teoria, né, a mais aceita é essa questão da elevação dos casos. Uma questão sanitária mesmo, então. Né? Exato. E é o que tem sido... É um ponto em comum também com as outras plantas em outras regiões do mundo que também foram suspensas. Então, acredito que essa seja uma das principais razões. E pensando aqui no Brasil, até em conversa com os meus colegas lá da China, existe a possibilidade, sem dúvida, de incrementos maiores dessa lista de suspensão, basicamente pela lógica que no Brasil a gente não alcançou o número de pico de novos casos, né? Então, se a população está sujeita a ter novos casos do coronavírus, sem dúvida o ambiente do frigorífico também está sujeito. Isso pode, sem dúvida, nesse curto prazo, trazer algumas maior limitação com relação às exportações, mas vai lembrar que da quantidade de frigoríficos que a gente tem habilitados para exportação para a China, ainda é um número bem pouco considerável esse número de suspensões até o momento. É pequeno, e o mercado né? Exato. E o mercado tem levado essa situação de forma temporária. Então, até então, a gente está esperando mesmo algum retorno do Ministério da Agricultura por parte do governo chinês. E essa tentativa de renegociação de contrato, o que de conclusão a gente tira disso? Sem dúvida, isso em termos de comercialização ele é negativo, né? Principalmente pensando a gente que é o player exportador, mas quando a gente conversa com os exportadores aqui do Brasil e vê essa relação com a China, não é uma coisa prejudicial, uma coisa ruim, mas não é nada de tão incomum. Na verdade, os chineses eles são realmente têm um conhecimento, né, de comercial muito forte e eles usam isso a seu favor e é prejudicial, mas não é nada incomum essa questão das negociações, né, por parte da China. Não é uma sinalização de menor demanda, não é nada disso, né? Acredito que não, até porque isso aconteceu no começo desse ano também, e eles estavam no período de lockdown, lá no pico do lockdown, teve uma redução da exportação por motivos óbvios, né, de queda de demanda, mas como o próprio mercado passa para a gente, é uma situação ruim, mas nada de incomum, pelo menos por parte do negociador chinês, né? Bom, então a gente tem um cenário onde existe sim uma possibilidade de uma redução de demanda, mas mesmo uma redução de demanda chinesa acontecendo, ainda assim
tem muito produto para ser comprado fora da China. E o Brasil, pelo que você me disse, seria beneficiado nesse movimento. Beneficiado até que ponto? Podemos ver acontecer de novo no último trimestre, como a gente viu no final do ano passado, aquela explosão de preços, no caso específico aí da arroba do boi, podemos ter um mercado muito mais demandado pela China a ponto de mudar cenários de preços aí, Wagner? Bom, sem dúvida, nessas últimas semanas, últimos poucos meses, esse impulso no preço do boi gordo, nessa tendência de alta, tem sido ocasionado basicamente por conta da China, né? A China tem um papel muito forte nessas altas. Com relação a esse possível preço, né, do boi gordo chegar nos patamares do final do ano passado, ali que a gente passou um pouco mais de R$ 231, tem espaço para chegar nesses patamares, sem dúvida tem espaço. O grande ponto que a gente tem que levar em consideração é o que a gente passou há poucos meses atrás, né, como você mesmo comentou no final do ano passado, que trouxe essa demanda da China, trouxe patamares recordes, porque a gente estava num momento aí de baixa oferta, porém a gente viu que lá na China, quando esse aumento de preço, do preço da importação, foi repassado para o consumidor final, isso acabou retraindo o mercado. E logo em seguida aqui no Brasil também coincidiu, né, com o período de janeiro e fevereiro, que a gente tem uma queda sazonal da demanda, e sem dúvida acaba impactando nesse cenário, mas também quando as indústrias aqui do Brasil começou a repassar esse aumento de preço para o consumidor final, ele acabou retraindo também. Então, pensando que agora a gente vai estar num cenário de maior fragilidade econômica, né, que na prática resulta em menor poder de compra do consumidor, por conta do mercado doméstico, a gente acredita que não tenha grande suporte para esses aumentos de preço, pensando mais no final do ano. Então, em patamares um pouco menores do que aconteceu no ano passado, mesmo com essa elevação de demanda, uma possível elevação da demanda no último trimestre. A gente já viu esse teto do ano passado acontecer esse ano, né? Se eu não me engano, foi agora em junho, R$ 230 aí pela arroba em São Paulo. É mais ou menos um teto esse valor aí, na sua opinião? Eu acredito que sim. Se a gente for considerar o que aconteceu no passado, né, 6 meses atrás, eu acredito que sim, sem dúvida, porque o mercado já respondeu negativamente para esses aumentos de preço no começo do ano. Então, sem dúvida, a gente não deva ter, a não ser que a indústria acabe assumindo nessa redução de margem para repassar esse custo para o consumidor final, eu acredito que, sem dúvida, ele deverá ser repassado e acabará retraindo um pouco essa questão do consumo e possivelmente maior pressão de preço. Muito bem. Vamos relembrar um pouquinho o cenário que a gente teve no final do ano passado, que era de uma demanda muito agressiva da China, que era uma oferta bastante restrita também no Brasil, em função aí, dos confinamentos, enfim, não terem tanta oferta assim para colocar à disposição do mercado, e tinha uma demanda não sei se dá para dizer aquecida, mas uma situação econômica em evolução, né? Antes da pandemia. O que tem de diferente para o cenário do final desse ano em relação ao ano passado, Wagner? Aonde que a coisa pode pegar? Demanda chinesa me parece que segue agressiva, ou pode seguir forte aí. A oferta também aparentemente não deve ter grande volume de animal, a não ser que eu esteja errado, me corrija, por favor. Ficaria, então, por conta de saber como é que vai ser a demanda interna? Sim, perfeito, perfeito. Na nossa opinião, a demanda doméstica, sem dúvida, vai continuar guiando o nosso mercado aqui e a tomada de decisões com relação à produção, porque é o maior responsável quando a gente fala em produção total, né? Pensando na produção, consumo doméstico e as exportações, a produção doméstica tem um apelo muito forte. Para esse ano, a gente espera uma menor produção com relação ao ano passado, não só pelas questões, né, do ciclo pecuário, mas também a questão do estímulo que o produtor está tendo para esse ano para confinamento, né, e intenções de aumento de produtividade, né? Então, a gente já viu que esse primeiro giro ele foi bastante desafiador e com certeza resultou numa menor volume de animais com relação ao ano passado. E nesse segundo semestre, no segundo giro, a gente até então tinha um cenário mais positivo com relação aos preços da ração, principalmente do milho,
mas a gente tem visto aí nas últimas semanas que os preços no mercado futuro, principalmente no último trimestre, já tem dado algumas reações, alguns aumentos de preço. Então, sem dúvida, isso vai depender da exposição de cada um com relação ao armazenamento de grãos, mas esse cenário de preços maiores para a ração, pensando no cenário de confinamento, sem dúvida, vai tirar um pouco da atratividade. E fora o gado magro, né, que também subiu muito, né, Wagner? Exato, bezerro, o gado magro tem uma correlação muito forte com o preço do boi gordo, e do mesmo jeito que a gente vê o boi gordo subindo, ele acabou puxando os outros indicadores também. E, sem dúvida, o maior diferencial com relação ao ano passado é essa maior fragilidade do poder de compra do consumidor, né? Então, essa expectativa de uma redução muito forte do PIB para esse ano, que na nossa expectativa está na casa dos 7,3%, né? Uma redução muito forte em um ano só, inevitavelmente vai acabar impactando no poder de compra e no consumo de carnes em geral, principalmente de carne bovina, que é a proteína mais cara, né? Então, ela deve ser a mais prejudicada nesse cenário de consumo para esse ano. Podemos, então, concluindo, ver uma evolução de preços, mas uma limitação de alta, um teto aí a ser estabelecido, principalmente em função de um consumidor menos disposto a pagar mais pela carne. Perfeito. O grande ponto de atenção aqui no Brasil também é com relação ao controle do coronavírus, né? Ele, sem dúvida, quanto mais tardio acontecer, mais ele vai impactar negativamente nos níveis de consumo. E quando a gente pensa em consumo doméstico nos próximos meses, a gente tem um pouco mais claro, né, por questões de sazonalidade, como vai se comportar essa curva, né? Então, a gente tem que, na chegada das estações mais quentes de outubro e novembro, ter uma elevação da demanda, né, por conta dos eventos coletivos, do churrasco, enfim. E a gente sabe também que no final de dezembro, começo de janeiro, né, com a entrada dos impostos, né, das férias escolares, e tem uma redução forte de demanda doméstica, que é sazonal também. A grande dúvida nossa é com relação a quais níveis de consumo, né, que essa curva vai se comportar nos próximos meses, e que, sem dúvida, tem um impacto direto aí do quanto a gente vai demorar para ter um cenário mais claridade com relação ao controle do coronavírus aqui no Brasil. Por enquanto, o auxílio emergencial meio que está maquiando essa expectativa, né? Mas a partir do momento que não tiver mais o auxílio emergencial e que, de fato, a economia estiver rodando plenamente, aí, qual o impacto disso para emprego, enfim, a economia de uma forma geral, né? Essa é a grande dúvida, né, Wagner? Perfeito. A gente viu que esse auxílio foi prorrogado por mais 2 meses, e quando a gente olha os dados de consumo, né, seja no varejo ou no setor de food service, nesses últimos 2 meses, essa leve elevação no consumo se deve basicamente por conta desse auxílio emergencial, já que boa parte está sendo usado para consumo doméstico, e também algumas medidas de flexibilização em algumas regiões do país, que no total está trazendo uma leve melhora aí no consumo. Mas, sem dúvida, depois de agosto, quando esse consumo, esse auxílio terminar, sem dúvida a gente vai ver uma piora no consumo nos próximos meses. A gente tem que ficar bastante atento a isso. Muito bem, só para a gente encerrar, tem uma pergunta do Daniel Castellani, ele é de Lagoa Formosa. Ele quer saber se você tem a informação do que a China está fazendo com a carne enviada pelo Brasil, se eles têm consumido ou se eles estão armazenando essa carne. A China tem consumido ou armazenado essa carne enviada pelo Brasil? É a pergunta do Daniel Castellani. Bom, é difícil separar, dizer, a gente não tem essa informação do que vira estoque, o que de fato vai direto para o mercado, ou se fica um pouco estoque o que vai. O grande ponto é que com esse grande déficit, né, de carne suína por parte do consumidor chinês, eles estão passando por um processo forte também de mudanças no padrão de consumo, não só por conta do coronavírus, mas também por conta do déficit de carne suína. Então, a gente vê lá que o grande esforço do chinês hoje é de elevar a produção de carne de frango, carne de aves, que é a principal proteína competitiva, mas também está se elevando o consumo a produção e consumo de carne bovina. Então, esse é um ponto muito positivo para o Brasil, porque hoje a gente sabe que o consumidor chinês, a maior demanda por carne bovina está dentro do setor de food service, né? Ele vai no restaurante para comprar aquele pedaço de bife. Porém, nesse cenário agora de maior restrição ainda de carne suína, a gente viu que lá na China o consumidor chinês também está aprendendo a consumir carne em casa, está aprendendo a cozinhar essa carne, essas carnes de dianteiro,
carne de músculo, carne mais barata, ele está também aprendendo a consumir esse produto em casa. Então, sem dúvida, num cenário aí onde nessa mudança de padrão, isso pode, sem dúvida, trazer ainda mais demanda para o mercado brasileiro, ainda mais porque a gente sabe que, historicamente, a gente tem um desafio maior com relação à carne de dianteiro, né? Já que o nosso consumidor aqui local, ele tem uma preferência maior por cortes traseiros. Então, e só para ter uma ideia desse tamanho, né, do mercado chinês, a China hoje tem aí 18% da população mundial está dentro da China, né? Praticamente 1 a cada 5 chinês. Se cada chinês aumentar o consumo de carne bovina no ano inteiro de apenas 1 quilo, a gente tem praticamente quase o mesmo volume de carne que a gente exportou no ano passado inteiro, sendo que o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Então, a gente vê com muitos bons olhos nessa questão dessa mudança do padrão de consumo dos chineses e também está aumentando o consumo, aprendendo a consumir a carne bovina em casa. Sem dúvida, pode trazer ainda mais oportunidades para o Brasil com relação às exportações. Puxa vida, 1 quilo a mais só resolve ou consome toda a nossa exportação, é isso? Exato, eles têm quase 1,4 bilhões de habitantes, né? E a gente, no ano passado, exportou 1,8 milhões de toneladas. Então, se cada chinês aumentar 1 quilo no ano inteiro, isso praticamente dá o volume que a gente exportou no ano passado inteiro, e sendo que o Brasil é o maior exportador do mundo. Então, é realmente uma demanda muito grande. Não tenha dúvida. Meu caro Wagner Yanagisawa, muito obrigado, viu, pela participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Enfim, pelo menos agora a gente consegue entender até que momento a China pode participar, como é que vai ser essa demanda, enfim. As informações vão chegando para a gente e elas vão chegando de forma muito separadas, né? A gente precisa juntar essas informações para entender no contexto o que pode acontecer. E você explicou isso direitinho para a gente. Muito obrigado, viu, Wagner? Obrigado, Alexandre. O prazer é todo meu e até uma próxima. Sem dúvida, estou à disposição. Tá convidado já. Um abraço para você, Wagner. Muito obrigado, um abraço. Tá aí, Wagner Yanagisawa, analista de proteína animal do Rabobank, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Bom, vamos ver como estão se comportando os preços, mercado futuro lá na B3. A gente olha o boi gordo lá na B3 trabalhando de forma positiva hoje. O agosto, R$ 218,60, subindo pouco, 0,05%, mas positivo. Setembro, R$ 217,60, alta de 0,14%. E outubro, um pouquinho melhor, 0,18% de elevação a R$ 218,10, mais longe daquele patamar de ontem. Ontem a gente falou de negócios acima dos R$ 219. Mostramos aqui ao longo da nossa entrevista com o Caio Toledo, lá da Stonex, principalmente mostrando aí, pontuando de que o mercado futuro ontem tinha atingido o maior patamar de preços no ano de 2020. O mercado ele acabou oscilando, né, ao longo do dia, encerrando em queda, na verdade, e hoje voltou a ganhar um pouquinho mais de ritmo. Então, olha aí o preço no mercado futuro lá na B3, o preço em recuperação, mas ainda longe das máximas do ano. O boi gordo, o indicador do boi gordo medido pelo CPEA fechou a R$ 221,90. O indicador subiu forte, 1,81%. Mercado futuro sinalizando alto, o mercado físico também aí com uma alta sendo registrada. Muito bom, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente.